Você já é uma pessoa adulta, passou dos 30, dos 40, passou dos 50, está chegando nos 60, 70, e começa a perceber que muita coisa não faz mais sentido. Você vive dizendo sim quando quer dizer não, e diz não quando deveria se abrir. O resultado disso: exaustão, casamentos destruídos, relações frias e um homem ou uma mulher completamente divididos. Hoje eu quero te mostrar um mapa, um guia, baseado em um dos livros mais impactantes que eu já li na minha vida. Um livro chamado Limites, quando dizer sim, quando dizer não. E ele foi escrito para nos ensinar a assumir o controle da nossa vida. Além desse livro, eu vou dispor aqui também, para quem tiver interesse, um e-book com uma espécie de resumo dos passos e dos princípios desse livro. No fim, você vai ter acesso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse vídeo tem princípios que podem mudar sua vida, sua liderança, sua paz interior, seu casamento, especialmente se você é um homem e especialmente se você já passou dos 40 anos de idade. Mas afinal de contas, o que são limites? E por que algumas pessoas, alguns homens com mais de 40, não os têm mais? Interessante a gente saber que limites são como cercas. Eles mostram onde você termina e onde o outro começa. Mas muitos homens maduros, muitas pessoas maduras nunca aprenderam isso. Na verdade, porque nós fomos ensinados a agradar, a ceder e a suportar. A experiência de vida mostra que quem não sabe dizer não vive ressentido. Por outro lado, quem não sabe dizer sim, acaba vivendo isolado. É aqui onde muitos homens, mais de 40, vivem cansados, emocionalmente esgotados e não sabem por quê. Um exemplo: imagine que você trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda assim não consegue descansar. Porque diz sim para tudo, diz sim para sua mãe controladora, diz sim, porventura, para a ex-esposa, se você já for divorciado. Dizem sim para a liderança da igreja, que às vezes usa e abusa da sua boa vontade. Também vive dizendo sim para os amigos, menos para você. O resultado disso: raiva, cansaço, uma pessoa sem controle da própria vida. Existe um momento em que o sim acaba sendo uma escravidão. Um sim dito com medo é um não para a sua própria essência, para a sua própria alma. Então, quantas vezes você aceitou convites, tarefas, exigências por medo de rejeição? Por medo de parecer egoísta? Acontece que isso te aprisiona. Um exemplo real é: imagine um homem de 47 anos que aceita continuar ajudando financeiramente os irmãos que não trabalharam, que não venceram na vida, mesmo prejudicando o casamento, mesmo prejudicando os filhos. Sabe por quê? Culpa. Ele diz sim a obrigações que ele não tinha, a coisas do passado, e diz não à família dele. Isso não é bondade. Isso, na verdade, é fuga de confronto. Então, dizer sim para tudo é, nesse caso, desonrar o seu papel como líder, como marido, como pai. Aprender a dizer não é maturidade. Na verdade, é pura liberdade. Uma coisa que é interessante se entender é que limites não são barreiras. Você não vai isolar as pessoas, mas os limites são pontes. Inclusive, muita gente acha que colocar limites é afastar, mas não. Limites claros fortalecem os relacionamentos. Sabe por quê? Porque quem te respeita te valoriza. Um exemplo prático. É bom dar exemplos práticos. Imagine um homem de 42 anos conversando com a mãe e dizendo para ela: olha, mãe, eu te amo, mas eu não posso ir na casa da senhora todo domingo, porque domingo é tempo de eu ficar com a minha esposa e com os meus filhos. O que vai acontecer? A mãe pode se chatear, mas quando você faz isso, ela sabe onde o limite termina e sabe também até onde ela pode ir. Com o tempo, o respeito vai crescer. Na verdade, o limite não vai afastar, o limite vai estabelecer uma identidade. Se você sai da casa do seu pai, se casa, existe uma identidade nova nessa família. Sua família é você, esposa e seus filhos. Os outros são seus parentes, são dignos de respeito com relação à mãe e pai, dignos de honra. Mas a prioridade é a sua família, a sua casa. Uma coisa que é normal de se ver é que homens sem limites perdem tudo. Pessoas sem limites acabam com relacionamentos doentios, casamentos quebrados e uma fé adoecida. Por quê? Isso acontece porque sem limites você se torna o que os outros querem. Imagine lá um homem de 50 anos que tenta ser tudo para todos. Ele é conselheiro de todo mundo na igreja, atende todo mundo, atende todos os chamados, é motorista dos filhos adultos, ele é apoio emocional dos irmãos, é ajudante da mãe doente, é conselheiro de amigos. E o que sobra para ele? Acaba sobrando nada. O resultado: depressão, raiva escondida e, no mínimo, um casamento em crise. É preciso entender que sem limites você perde a sua alma. E é por isso que tantos homens, aos 40, mais de 40, entram em crise. Não tem nada a ver com a idade. Na verdade,
é a ausência de fronteiras, a ausência de limites muito bem estabelecidos. Nós somos um país cristão ou cristianizado. Então eu vou citar a Bíblia como referência. O que é que a Bíblia ensina sobre limites? Jesus vivia com limites claros. Ele dizia não, ele se retirava, dizia o que era ou não era o papel dele. Para ele, sim era sim, não era não. Inclusive, é ensinado na Bíblia que deixará o homem, pai e mãe. E você sabe o resto. Agora, a Bíblia não ensina submissão emocional. Ela ensina responsabilidade espiritual. Quer um exemplo? Jesus negou-se a atender a todas as multidões. Ele não salvou todos, ele não curou todos, mas ele cumpriu exatamente aquilo a que foi chamado para fazer. Você também precisa saber e estabelecer os seus limites, porque se você tentar ser o salvador e abraçar a causa de todos, é você que vai acabar pesado, ferido e revoltado da vida. Existem passos práticos de como começar a dizer não sem culpa. É preciso que a gente recupere o nosso espaço emocional. Então vamos aprofundar um pouquinho aqui. Primeiro, você tem que assumir que você tem limite. Geralmente os homens são ensinados a aguentar tudo, mas existe um ponto de ruptura. Reconhecer isso é o começo da vida. Um exemplo, imagine um empresário de 46 anos, sempre disponível para os clientes dele e também para os funcionários, do tipo que trabalha de 7 da manhã a 10 horas da noite. Chega um ponto que ele vai ter crises de ansiedade. Primeiro passo, admitir que ele não é onipresente, que ele não é onipotente. Isso já vai ser o primeiro ponto para recuperar a saúde dele. Um outro passo, o segundo passo aqui, é comece a exercitar o seu não, a estabelecer limites com pessoas seguras, com pessoas maduras. É claro, não comece enfrentando aquelas pessoas que mais te desafiam. Vai testando o seu não com alguém que te ama e te respeita. E lembre, esse é um treino emocional. Um exemplo aqui seria o seguinte, imagine aí um homem de 44 anos que decide dizer não ao convite insistente de um amigo para sair todo fim de semana, para pescar. E ele explica com calma, olha, eu preciso de tempo com a minha família. Esse amigo entende e o vínculo não acaba. A amizade, na verdade, amadurece, porque esse amigo é uma pessoa segura, é uma pessoa madura e entende perfeitamente. O terceiro ponto, e é importante a gente considerar aqui quando você estiver exercitando o seu não, estabelecendo os seus limites, é que você tem que aceitar o desconforto inicial. É lógico que as pessoas vão reclamar, especialmente aquelas que se beneficiavam do seu desequilíbrio, aquelas que exploravam você. Então, aguente firme. A paz virá depois, com o tempo. Exemplo, imagine aí um marido de 48 anos que comunica para a mãe que vai deixar de visitá-la toda semana. A mãe se ri, chora, mas semanas depois ela se adapta, ela se acostuma. E ele vai sentir que está resgatando o casamento dele. Um quarto ponto importante aqui, nesse exercício, é não adianta você dizer não hoje e voltar atrás amanhã. Então seja consistente. A firmeza gera respeito. A hesitação traz abuso. Um exemplo, imagine um profissional autônomo, um mecânico, que impõe um novo horário de atendimento. Ele atendia de 8 da manhã até as 22 horas, às 10 horas da noite. No começo, alguns clientes vão reclamar, mas ele mantém. Em 2 meses, 4 meses, todos se adaptam. E agora, ele vai ter a liberdade de jantar com os filhos. Entenda, esses passos não são teóricos. Esses são caminhos bem práticos, para qualquer pessoa. E como eu dei o exemplo aqui, para você, um homem de mais de 40 anos, recuperar o que perdeu, a sua liberdade emocional, a sua energia e também a sua liderança. Então, especialmente para você que passou dos 40 anos e sente que está esgotado. Entenda, a culpa não é da idade, é da ausência de limites. Estabelecer limite, como foi falado aqui nesse vídeo, não é apenas um manual de relacionamento, é uma chave de liberdade. Dizer não é rebeldia, é sabedoria. Dizer sim com consciência, e isso é honra verdadeira. Você não foi chamado para carregar o mundo nas costas. Você foi chamado para cuidar do seu território, de sua mente, de sua fé, de sua esposa, de seus filhos. E tudo isso começa quando você aprende a dizer, isso é meu, aquilo não é meu, e está tudo bem. Então, eu quero te pedir, ao fim desse vídeo, que você compartilhe ele com outras pessoas que precisam reencontrar sua autoridade. Porque quem não sabe dizer não, vai acabar dizendo adeus a tudo aquilo que ama. E eu peço a sua inscrição nesse canal, curta esse vídeo e envie para outras pessoas. Um abraço.